Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo e hoje tem estreia aqui na Vale Play e eu estou com uma convidada mais do que especial e nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dela, a vida dela e principalmente sobre a nova profissão dela, que é a arte terapia. Então, o Vale Mais Mulher estreia hoje com Ângela Melim. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Jéssica. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer te receber aqui e eu agradeço muito que você tenha aceitado o meu convite. Ai, foi uma surpresa ímpar, inigualável. Muito bom estar aqui. Que bom, eu fico muito feliz. Ô, Ângela, e eu quero começar conversando contigo para te contar um pouquinho sobre a tua história pra gente. Quem é a Ângela? Vem da onde? É de Rio do Sul mesmo? Não, a Ângela é natural de Vidal Ramos. Eu venho de uma família, sou de uma família que eu tenho 11 irmãos. Eu trabalhei na agricultura dos 7 anos até os 23 anos. Olha só. Sou casada, sou mãe do Ângelo e da Érica. Meu esposo é o Júlio, engenheiro agrônomo. E eu estudei, fui fazendo o ensino fundamental na Embuia, o ensino médio em Vidal Ramos. Depois de casada, eu queria fazer faculdade, mas eu queria fazer a faculdade de artes e demorei um pouquinho. Comecei a faculdade de história, mas não era o que eu queria. Esperei, chegou a faculdade de artes. Me formei, trabalhei por 25 anos maravilhosos na sala de aula, na disciplina de artes. Por 2 anos e 8 meses eu fui assessora de direção no SEJA. E sempre trabalhei na Embuia, trabalhei em Vidal Ramos, moramos em Salete por 10 anos e depois de Salete nós viemos morar aqui em Rio do Sul. Aqui em Rio do Sul eu trabalhei no João Custódio, a escola básica escola de ensino fundamental do João Custódio, depois no Paulo Cordeiro, depois no SEJA. E hoje, aposentada, eu sigo uma nova profissão que é a arte terapia. Até pra gente falar um pouquinho mais da tua época de professora, Sim. né? Qual era o teu sentimento como professora? Gostava dessa profissão? Porque, né, como tu disse lá no começo, pensava em outra coisa, mas a gente tem disso, né? Às vezes a gente começa uma coisa, vai conhecendo um pouquinho mais, acaba mudando, né, de rumo e a vida por si, ela vai tratando de mudar também um pouquinho o rumo, né? Sim. Como é que era essa tua fase de professora? Gostava de dar aula? Muito, muito. Eu comecei a lecionar com 18 anos. Bem nova. Com 18 anos. E quando a minha professora do ensino fundamental pediu para eu... Ai, Ângela, ano que vem vai dar aula? Eu disse, mas nunca que eu vou dar aula. E no outro ano eu estava lecionando para pré-escolar. Quando se dava aula, fazia o lanche, cuidava da merenda, cuidava de tudo para as crianças. Era bem diferente do que hoje. Bem diferente. E eu fiquei lá por 2 anos, trabalhando com essas crianças. Depois, no outro ano, no ano seguinte, comecei a dar aula de disciplinas nas escolas. Então, quando acontecia a primeira reunião do ano, eu ia na escola e a disciplina que sobrava, eu pegava para dar aula. Então, eu lecionei português, ciências, história, educação física. E eu precisava estudar muito para eu lecionar essas disciplinas, porque sempre foi muito claro para mim que eu tinha muita responsabilidade social em dar aula. Não era só eu lá fazer transmissão de conteúdo. Existia na minha frente crianças e essas crianças sempre foram o bem maior de cada família e eles estavam na minha mão. E eu me senti sempre muito responsável, tanto que uma vez eu peguei para lecionar para uma turma de 2º aninho, para ser a professora titular. E eu não me senti confortável, eu olhava para eles e pensava, não, isso aqui não, eu não sabia, eu não estou fazendo por eles o que eles merecem. E eu desisti, foi a primeira vez que eu desisti, a primeira e a única vez que eu desisti de uma turma. Olha só. Porque eles mereciam alguém que estivesse mais fundamentado na área da pedagogia para dar aula para eles. E a minha afinidade era mais com uma disciplina só e com alunos maiores também.
Mas dar a aula, Jéssica, foi, sem dúvida nenhuma, encantador. A troca que acontece entre professor e aluno, principalmente assim na disciplina de artes que eu trabalhei, ela é surreal, é uma coisa que não tem como colocar em palavras a energia que acontece, a troca que acontece, os olhares que acontecem na sala de aula. Tu ouvir uma criança dizer que você está fazendo a diferença, ou que você fez a diferença na vida dele, tem um valor que perpassa qualquer valor monetário. Não existe como mensurar isso. Eu acho que cada um de nós tem um professor que fica às vezes marcado, né? Sim, sim. E com certeza tu ficou para muitas dessas crianças também. Sim, nessa trajetória toda, sabe, passando por esses municípios, às vezes os alunos chegam e dizem: oi, professora. Oh. Ah, qual é o seu nome? Porque às vezes são muitos alunos. São muitos alunos. Tu vê como marca para a pessoa, né? Para a criança ali naquele momento. Sim. E ouvir a demanda deles, porque assim, não era eu dar aula, era olhar além daquilo que estava sendo aprendido. Uma construção para a vida, né? Isso, uma construção para a vida, principalmente na área de artes, né, Jéssica? Porque assim, eu preciso olhar além da imagem para eu entender o que tem na imagem. E quando eu olho além, eu acabo olhando para dentro de mim também, porque eu percebo todo o entorno que está ali ao redor. Então, mesmo que a disciplina, quando nós fizemos a faculdade, foi uma faculdade muito bem feita, muito bem estruturada pelo governo do estado, pelo programa Magister. E nós tivemos excelentes professores. E eles traziam esse olhar mais abrangente, esse olhar assim do aluno não como alguém que está reproduzindo conhecimento, mas o aluno como um ser único, que ele aprende a pensar, sentir e agir. Ele precisa ter essa vertente para ele se tornar um ser mais íntegro, mais fortalecido para a sociedade. E agora, com a arte terapia, conta para mim como é que chegastes na arte terapia, porque não é uma coisa comum, não é uma prática da terapia que a gente escuta falar. Não. Como é que surgiu isso? Quando eu morava em Salete, nós saímos de lá em 2014, final de 2014. Eu pensei para mim assim, nossa, eu vou me aposentar com 50 anos e eu não vou me aposentar de mim. Jovem para se aposentar. Muito jovem para se aposentar. E eu busquei alguma coisa. Como que a arte terapia chegou em mim? Para ser bem sincera, eu não sei, mas eu fui pesquisando e eu queria alguma coisa na área de artes. E quando eu descobri a arte terapia, existia o curso somente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E ele era presencial, ele foi presencial. Então eu não tinha como ir para Minas Gerais ou São Paulo, longe, né? Ou 2 finais de semana por mês. Aí eu esperei um pouco e quando veio para Curitiba, eu me inscrevi na especialização em arte terapia na Integrarte de Minas Gerais, em Curitiba, porque daí eu conseguia sair. E então eu saía sexta-feira de manhã, viajava, tinha aula sexta-noite, sábado o dia inteiro e daí a gente retornava. Nossa! Isso eu fui 2 meses. Aí quando eu estava lá nesse curso, outra universidade viu que eu estava lá e entraram em contato e eu transferi para Balneário Camboriú. E daí eu terminei a minha especialização em arte terapia ali em Balneário Camboriú. Isso foi quando? Eu comecei em agosto de 2018. Daí quando a pandemia veio, daí foi dada uma parada porque o curso era totalmente presencial. Aí como a pandemia demorou, ficou um ano inteiro o que aconteceu. Então em junho de 2020 eles começaram com aulas online para terminar a nossa pós-graduação. Eu terminei meu estágio em 2021. Foram 700 horas de aula, 100 horas de estágio
E o meu estágio eu apliquei na Rede Feminina de Combate ao Câncer com mulheres mastectomizadas, todas pacientes oncológicas. Nossa. E é um curso incrível. É um curso que a gente brincava na turma que no final de semana nós tínhamos aula das 8 da manhã às 6 da tarde no sábado e no domingo também. E que eles pegavam a gente, jogavam para cima e no domingo a gente catava os nossos pedacinhos, O que sobrava e daí a gente voltava. Mas a gente teve professores excelentes, professores de São Paulo, de Rio de Janeiro, que contribuíram imensamente nessa formação e que assim já era uma coisa que eu acredito que já estava para eu ser assim, porque a minha primeira especialização, o meu projeto de finalização foi em leitura de imagem há 20 anos atrás. E hoje eu trabalho com arte-terapia, que eu auxilio as pessoas a verem além da imagem. Então, foi juntando. Eu já tive o prazer de estar em um grupo no qual, né, tu fizestes uma palestra e uma atividade interativa, digamos Sim. assim, né, voltada. E eu achei muito, muito legal, só pelo fato da interação também com as outras pessoas que estavam ali no grupo. Mas eu quero que tu explique um pouquinho melhor, então, como é que funciona, porque eu já acompanhei o teu Instagram, eu acompanho e eu vejo que tu aplica vários métodos, várias práticas artísticas, né? Sim. Para fazer, enfim, fazer a arte-terapia, para efetivamente fazer ali o que se propõe. E é isso mesmo? São vários tipos de arte que podem ser usados ou existe alguma técnica artística específica? Como se aplica isso? Porque também tu atende pessoas individualmente? Sim. Também. Sim. Na arte-terapia, Jéssica, funciona como na área da psicologia. Então, a arte-terapia, a especialização em arte-terapia foram 2 anos de formação em psicologia analítica. Depois eu fiz psicologia e psicanálise e agora eu estou estudando saúde do idoso, cuidando do corpo e da mente, que também é toda voltada para a área da ciência, da neurociência, da psicologia. E na arte-terapia, cada material tem a sua função psicológica. Então, dependendo da demanda de cada paciente ou da demanda do grupo, é escolhido determinado material. Não há necessidade de ser um artista para fazer terapia com arte, porque quando tu faz arte, o teu inconsciente relaxa, libera e ele joga muitas informações sobre teus traumas, sobre as tuas necessidades de colocar para fora aquilo que te impede de viver uma vida melhor. Então, o papel tem o recorte, a colagem do papel tem uma função estruturante, de solidificação. O vidro tem a função de transparência, de se deixar ver, de estar aberto ao processo. O tecido, a trama do tecido tem a função dos altos e baixos que a gente tem, o costurar. Então, esse que eu levo a agulha até aos meus pensamentos mais escondidos e eu trago eles de volta, esse subir e descer. Então, cada material, desde a argila, a massa de biscuit, o recorte, a pintura, a aquarela, qualquer material ele tem uma função específica para o tratamento. Então, o paciente chega no consultório com uma determinada demanda e através da anamnese, depois da anamnese, se identifica qual a necessidade primeira dele. E a partir dessa primeira sessão, é que ele mesmo vai dando encaminhamento de quais materiais ele vai se soltando melhor, vai se adaptando melhor para estar trabalhando. Então, acaba testando também os materiais, aquele que a pessoa vai se identificando mais, vai tendo maior facilidade para trabalhar, Jéssica, também. Mas assim, ó, por exemplo, uma pessoa que ela tem muita rigidez, sim, eu vou trabalhar com um elemento, com um material que vai ajudar ela a trabalhar essa rigidez, para que ela se sinta melhor, sempre respeitando a individualidade de cada paciente. Então, por exemplo, a tinta acrílica,
a aquarela, para quem gosta de ter o domínio de tudo e que sofre por querer ter esse domínio de tudo, a tinta aquarela é o melhor processo para estar trabalhando isso, porque tu não consegue ter o domínio, então tu começa a ver que as coisas elas podem acontecer também de uma outra maneira e tudo bem elas acontecerem de outra maneira porque você se fortalece com esse diferente também. Então é dessa maneira que se vai observando qual material que eu vou usar para cada função, para cada necessidade de cada paciente. Existe algum perfil de paciente que tem te procurado mais? Pelo que eu acompanho, assim, muitos são grupos de mulheres mesmo, Sim, né? sim. Hoje eu estou atendendo crianças, Uhum. grupos de crianças, atendo crianças com autismo, com deficiência intelectual e com autista, o que tem sido muito reconfortante, eu como terapeuta, como arte terapeuta, é sentir o bem-estar dessa criança no gerenciamento dela das emoções, no auxílio a ela do autocontrole dela como personagem principal para ela, porque até então ela não se percebia, e no bem-estar geral da família, porque a família também é beneficiada quando uma criança vem, faz a terapia assim e ela consegue se regular através da terapia. Atendo mulheres em sessões individuais, em sessões de grupos e dependendo da demanda, assim, mas são homens também, tem aparecido, tem buscado a arte terapia. E tem sido muito gratificante ver a maneira como as pessoas percebem, porque assim, Jéssica, você faz, quando você fala, fica muito abstrato. Sim, fica difícil de conseguir identificar o Isso. problema, ou de perceber o que está gerando esse problema, né? Isso. E quando você faz uma escultura, uma pintura, um trabalho com linha, alguma coisa que você percebe, ou no recorte, que aquilo que tu buscou, porque a sessão, por exemplo, que eu vou trabalhar sobre autoestima, um exemplo, a pessoa não sabe que ela vai trabalhar o que eu vou trabalhar com ela, então ela relaxa e acontece. E quando ela produz isso tudo e que ela vê, que ela associa a fala aquilo que ela produziu, se torna muito eficaz, porque não deixa de ser abstrato. Eu falo de alguma coisa que está na minha frente, que é palpável, que se tornou simbólico. Aquilo que estava no meu inconsciente vem para o consciente porque eu vejo na minha frente através de imagens. Eu consigo perceber mais fácil. Eu consigo perceber mais fácil. E eu tenho duas pacientes bem distantes. Uma, como ela tem um pouco necessidade de controle, ela tinha dor de cabeça antes de cada sessão. Ah, é? Porque ela queria ter o controle Da sessão. E nesse conhecê-la, eu disse, ó, na próxima sessão a gente vai trabalhar sobre tal coisa. Ela não teve mais dor de cabeça, porque ela volta a ter um pouquinho do controle, claro, mas daí você trabalha de outras formas. E uma outra paciente que ela se entregou totalmente ao processo, ela está se permitiu mais no início. Essa primeira que eu falei, hoje ela já se permite total, ela liberou, assim, está se soltando muito e se sentindo muito mais confiante na sessão. E a segunda, ela tomava muitos remédios para dor de cabeça, para controle de ansiedade, e ela não faz mais a ingesta de nenhum medicamento para controle da ansiedade e para dores de cabeça, porque é trabalhado a respiração, é trabalhado uma música, é sempre pensado uma sessão para que a pessoa saia muito melhor e que ela viva melhor lá fora. Tem alguma queixa maior das pessoas que te procuram? Dor de cabeça, ansiedade? Qual que seria a principal queixa dessas pessoas que acabam te procurando? Elas querem ser ouvidas. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser percebidas e elas querem, principalmente, Jéssica, elas querem se entender
buscar, se autoconhecer. Elas se sentem perdidas, então? Sim. É um misto de sentimentos de que assim, ó, eu tô numa berlinda e o que eu vou fazer? Para que lado que eu vou? E quando ela começa a se conhecer, ela começa a ver que não existe um caminho só. Que tudo bem se ela for por um outro caminho, ela fazer algumas curvas, mas ela conseguir o mesmo objetivo. Olha só. Porque o caminho nem sempre é reto. Eu vejo cada vez mais, assim, as pessoas com alguma questão, seja psicológica, que acaba se refletindo numa ansiedade, uma coisa assim, né? Será esses nossos tempos modernos? Eu acredito, Jéssica, que nós estamos nos perdendo. Nós estamos nos deixando de lado. Nós vivemos, a gente já levanta olhando para fora. Para o celular, para o que está acontecendo no mundo. Isso. Quer saber de tudo em alguns segundos. Isso. Então, o que eu trabalho principalmente na arte terapia é esse voltar o olhar para ti. Então, se eu passo 98% do meu dia olhando para fora, eu vou ter que começar a olhar mais para mim. Então, não é só... É na hora que eu escolho a minha roupa, é na hora que eu arrumo a minha mesa, é na hora que eu cuido da minha casa, é na hora que eu cuido dos meus pensamentos. Então, a arte terapia, ela traz as pessoas para que elas se entendam melhor. E se eu me conheço melhor, se eu me entendo melhor, é lógico que a relação com os meus vai se tornar melhor e a relação dos meus com a comunidade, ela também vai se tornar melhor. Entende? Então gera um bem-estar que é imprescindível participar de uma vivência, participar de uma sessão para entender como funciona. Ô, Ângela, e começando, né, essa nova profissão, né, após os 50 anos, é um desafio? Qual o principal desafio, assim, que acabasse enfrentando, ou ainda está enfrentando, porque é uma constante, né? A vida é assim, sempre tem alguma coisa pra gente acabar superando. Foi um grande desafio, Jéssica, porque quando eu peguei a minha licença, que eu tinha, nunca peguei licença, então foram 5 licenças que eu tinha, no primeiro mês parece que eu estava de férias. Mas eu já estava atendendo no Bethesda, que era aquele centro-dia para idosos. Sim. Então eu atendia já lá. E no início vai bem, mas dá uma sensação de que você não é mais útil. E eu sou muito grata porque eu já estava trabalhando, então eu passei sim por um pouquinho de dificuldade, porque nessa transição para estar começando é diferente, tudo, né? É diferente, mas é desafiador e é de uma gratidão, é tão gratificante começar uma nova carreira aos 50 anos de idade, tendo contribuído socialmente, tendo feito já pelo Estado aquilo que eu fui contratada para fazer. Então, hoje, começar essa nova carreira é um desafio muito grande. É um ter chão e não ter chão, é um buscar incessante, mas é fortalecedora, chega a ser... Não tenho palavras para te dizer assim, Jéssica, como é bom produzir, estudar, poder continuar estudando e produzindo algo e poder continuar ajudando as pessoas. Eu percebo que tem muitas mulheres nessa faixa de idade, né, dos 50 mais, que estão passando justamente por esse período de transição. Acaba se aposentando, de repente não tem mais aquela rotina, e não vai mais ter aquela rotina, né? Não é que nem estou de férias e daí tal dia eu volto, né? E muitas eu acho que têm se sentido perdidas, né? De não conseguir se encontrar mais. E eu acho que a arte-terapia ajuda muito nessa questão também, né? Da pessoa se encontrar
novamente nessa fase de mudança. Sim. Eu falo isso até por uma questão familiar. Na minha família aconteceu e existiu uma resistência muito grande de encerrar esse ciclo e não ter um novo daqui a pouco para começar. Não chegasse a ficar sem esse chão. Não, graças a Deus. E assim, eu sempre tive o apoio da minha família para eu estar estudando, para eu buscar coisas novas. Quando eu saía um final de semana, 2 finais de semana por mês, eu sempre tive o apoio do meu marido, dos meus filhos, e o incentivo deles para isso. Então, assim, ter esse apoio da família nessa transição, buscar coisas novas, pensar essa transição com antecedência, porque a arte-terapia, ela surgiu para mim há 10 anos atrás. Ela não veio de uma hora para outra, então... Já vinha numa possibilidade de... Isso, eu vou me aposentar e eu não quero me aposentar de mim. Então, a gente não pode se deixar, a gente precisa, eu acredito que nós precisamos buscar sempre mais, porque nós vamos viver a nossa expectativa de vida é muito maior do que há muito tempo atrás. Então, a gente vai viver mais e que a gente viva mais, mas com muita qualidade. Que a gente pratique exercícios, que a gente faça leitura, que nós possamos participar de programas sociais, porque se nós somos beneficiados, quando eu só penso em fazer o bem para outra pessoa, quem dirá quando eu pratico esse bem para uma outra pessoa, quando eu trabalho em projetos sociais, quando eu me torno sociedade, quando eu me torno comum unidade. Perfeito. Ângela, até para a gente encerrar, o que a gente pode deixar, de repente, de recado ou de uma dica para as mulheres especialmente, né? A gente estamos em março, né? Não só o Dia da Mulher, mas o mês né? Da mulher. Porque a mulher, muito mais do que o homem, ela sente necessidade de mudanças, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia. A mulher está sempre querendo fazer alguma coisa, nem que for mudar o móvel de dentro de casa, né? A gente vê esse anseio das mulheres. O que a gente pode, de repente, deixar de recado para essas mulheres que podem estar um pouco ansiosas em casa, como, de repente, se acalmar? Esse planejamento é muito importante, né? Do que fazer à frente, mas também sem ficar com aquela expectativa de chegar nesse dia logo. Acho assim, Jéssica, o que eu digo é que cada uma de nós é única. E essa mudança, esse fechar ciclo e começar um novo ciclo, nós somos feitas de ciclos, todos os meses dentro de nós. Exatamente. Já é biológico. É biológico, né? Acontece isso sempre dentro de nós, existe uma morte, vida, morte o tempo inteiro, né? Exatamente. Dentro do corpo de uma mulher. Então, e dentro da nossa cabeça também isso vai acontecendo. Que para mim foi dessa maneira. E eu sou feliz sendo dessa maneira. Mas para você, Jéssica, pode ser diferente. E tudo bem que para ti seja diferente. Que cada mulher respeite a sua individualidade, que cada mulher viva a sua vida da maneira mais intensa, mais significativa possível para si. Que ela seja ela própria, que ela não seja um modelo para outros, que ela seja o modelo dela. Eu nunca busquei, Jéssica, nada para os outros. Eu sempre busquei alguma coisa que me fortalecesse como pessoa. Na minha família, nós sempre estudamos muito, a gente sempre foi atrás de muitas coisas. E esse bem comum, esse querer bem o outro, ele tem que partir de mim. Então eu preciso me querer bem. E o que eu quero para mim não pode ser o mesmo, eu não posso querer o mesmo, que tu queiras o mesmo que eu quero. Então que cada uma se identifique, eu reforço, que cada uma se identifique naquilo que lhe faz bem. E não adianta copiar também. Não funciona. E não existe uma receita pronta. Então, se eu gosto de fazer crochê, eu faço terapia
eu me sinto bem em fazer isso? Vai. Se eu gosto de trabalhar para a comunidade em algum projeto social, vai. Se eu gosto de ficar na minha casa e eu me sinto bem na minha casa, eu vou ficar na minha casa. Mas que você esteja bem contigo, que você crie soluções para você colocar para fora aquilo que te incomoda, que quando a gente vai só ouvindo, pode chegar uma hora que precisa ser colocado para fora. Então, que ache que todas as mulheres, nesse mês inteiro, em que todos os dias do mês, todos os dias do ano, todas as horas, que se olhem, que se percebam e que percebam o valor que cada uma tem. Que não existe uma receitinha pronta, senão todas seríamos ou Jéssicas ou Ângelas ou Todos Nair, iguais. ou iguais, né? E que nós cuidemos para que a gente não faça mal, não faça para o outro, não faça nada para o outro que você não gostaria de fazer para si. E que sempre que a gente for tocar alguém, uma das frases do Jung, que é o fundador da psicologia analítica, que ampara toda a arte-terapia, no livro dele, O Homem e Seus Símbolos, ele escreve que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Que a gente não esqueça disso. E que nós somos todas mulheres especiais e que uma possa ajudar a arrumar a coroa da outra. Que a gente não tire o chão, que a gente dê o chão, que a gente coloque uma ajudando a outra sempre. Ô, Ângela, e também tem palestras, cursos, né? Conta pra gente como é que tá essa agenda, né, de atividades. Sim, Jéssica, eu tenho trabalhado também com palestras. Trabalhei com formação na área de formação de professores, sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, para os professores e esse autocuidado também com os alunos. E no ano passado e essa semana a gente tem trabalhado também com palestras e cursos para mulheres cooperativistas. Na semana passada, em Itapiranga, nós atendemos, eu e meu irmão, o Ainor Lotério, um curso para mais de 100 mulheres cooperativistas, onde foi trabalhado a cooperação, os valores do cooperativismo, aquilo que fortalece as mulheres dentro da cooperativa, o trabalho delas dentro da cooperativa e elas se fortalecerem como mulheres lá dentro também. E a agenda de palestras e de cursos, graças a Deus, Jéssica, assim, tá andando assim de uma maneira que é bem gratificante. Então, de vez em quando tem uma palestra, um curso, e se tiver necessidade, de acordo com a necessidade de cada evento, é planejado uma palestra diferente para cada ambiente. Então, se eu for numa palestra sua semana que vem, na próxima eu posso ir novamente, que vai ser diferente. Isso, porque cada momento é diferente. Uhum. O que é aplicado num determinado local pode não dar certo para outro local. Então, sempre antes é feito um levantamento para saber qual a necessidade, qual o público-alvo, quantas pessoas, principalmente qual a necessidade daquele grupo. Daí é feito o tema trabalhado e a vivência que pode ser trabalhada ou não para aquele momento. Então, se alguém precisar de uma palestra, da participação da Ângela, é só entrar em contato? É só entrar em contato. Meu Instagram é @angelamelin.arteterapia. O meu contato é o 479-9625-7847 e eu estou à disposição. E tem a clínica também? E tem a clínica também. Obrigada, Jéssica, estava esquecendo. E eu atendo no Canoas, na Clínica Kestner. Nós temos um ambiente muito bacana, muito bem pensado para atender as pessoas que querem fazer sessões individuais ou sessões em grupo. Então, um ambiente muito confortável. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado a gente nessa nossa primeira entrevista do Vale Mais Mulher. E a gente se vê. Até mais!